Para levar seu cliente à decisão de compra, você tem que ativar suas emoções, como euforia, ganância, medo, ansiedade, altruísmo, inveja, orgulho, vergonha, enfim. Ativando a emoção correta, o seu cliente vai escolher você, seu serviço, sua solução. Se liga que vem dica boa aí. Deixa eu contar uma história para você. Tem um neurocientista português chamado Antônio Damasio que conseguiu demonstrar cientificamente que as decisões que a gente toma são baseadas em emoções. Ele estudou pessoas que apresentavam danos na parte do cérebro onde as emoções são geradas, né? E essas pessoas elas pareciam normais, mas não eram capazes de sentir emoções. E adivinha que característica a mais essas pessoas tinham em comum? Elas não eram capazes de tomar decisões. Olha só, essas pessoas poderiam muito bem descrever o que elas deveriam fazer em termos lógicos, mas elas consideravam complicado demais tomar decisões, até mesmo as decisões mais comuns, como, por exemplo, o que comer. E sem um componente emocional para decidir, esses indivíduos do teste não conseguiram chegar a uma decisão. Pois bem, a partir da pesquisa desse neurocientista, a gente pode entender que na hora de tomar uma decisão, as emoções são fundamentais para a nossa escolha. Na verdade, mesmo quando a gente acredita que alguma coisa vai ser decidida na lógica, a escolha é sempre baseada na emoção. Isso significa que, se você acredita que pode construir um argumento fazendo uso somente da razão e da lógica, você provavelmente não vai ser um negociador de sucesso. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como, na hora da venda, é preciso impactar o inconsciente do consumidor, ativando aí suas memórias, suas emoções e suas experiências positivas. Quer ver só como a gente compra com base em emoções? Vamos supor, ganância. A gente pensa assim, se eu tomar uma decisão agora, eu vou ser recompensado. Agora, se a gente sentir medo, o que a gente vai pensar? Se eu não tomar uma decisão agora, eu estou frito. Se a gente sentir o altruísmo, o que a gente vai falar? O que a gente vai pensar? Se eu tomar uma decisão agora, eu vou ajudar os outros. Por outro lado, a inveja. Se eu não tomar uma decisão agora, a minha concorrência vai sair na minha frente. Se ativar o meu orgulho, se eu tomar uma decisão agora, eu vou parecer inteligente. E a minha vergonha? Se eu não tomar uma decisão agora, eu vou parecer burro, vou parecer estúpido. Então, vamos começar a ver os gatilhos para ativar as emoções. Muitas pessoas só agem quando percebem que vão perder alguma coisa, não é verdade? E, gente, isso aí faz parte da natureza humana, que associa valor com escassez. Ou seja, quanto mais difícil for para a gente conseguir algo, mais valioso essa coisa se torna. Se algo está sempre disponível, você perde a urgência de obter. Então a escassez ativa o sentimento de perda. Perda de poder, perda de oportunidade, perda de dinheiro. Agora, já o gatilho da urgência lida com o fator tempo. Ou seja, o serviço tem um tempo determinado para ser contratado. É aquele gatilho que faz com que o cliente pense, é melhor comprar agora e me arrepender depois do que viver com a dúvida se aquilo realmente seria útil para a minha vida. Na recuperação de créditos tributários, você pode usar o gatilho da escassez juntamente com o da urgência, falando, por exemplo, da prescrição. Ou seja, como só é possível recuperar os últimos 5 anos, a cada mês que passa é um mês a menos de recuperação. E nenhum empresário gosta de perder dinheiro, ainda mais para o governo. O risco de modulação nos julgamentos das questões tributárias também é um excelente argumento, tá? Por quê? Porque a demora no ingresso em juízo pode fazer com que a empresa perca o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. E por fim, gente, você ainda pode falar que os concorrentes estão reduzindo suas respectivas cargas tributárias e que, se o seu cliente não fizer isso, ele vai perder competitividade, né? Caso ele não faça o procedimento de RCT o mais rapidamente possível. Gente, o gatilho da prova nada mais é do que provar que tudo que você diz é verdade. O gatilho da prova contribui muito para isso, tá? É interessante ter sempre documentos que comprovem o seu trabalho, como, por exemplo, comprovantes das restituições que você fez,
acórdãos do STF ou do STJ, notas e pareceres da Receita Federal e da PGFN, a legislação aplicável ao caso, né, entre outras coisas, né? Poder entregar uma degustação do seu serviço para o cliente, né, para que ele veja com seus próprios olhos a sua forma de trabalho, também é uma excelente estratégia, tá? Se você conta, por exemplo, com um sistema de recuperação de créditos, o que você pode fazer? Você pode realizar um levantamento de valores ao vivo para que o seu cliente comprove que você tem a tecnologia e que você tem expertise para realizar a recuperação dos créditos tributários. Quer ver outra ideia? Você pode também ofertar a restituição de uma ou duas competências sem custo para o cliente, para que ele comprove que o que você está dizendo realmente funciona. E daí ele pode se motivar a recuperar os últimos 60 meses. Vamos ver o gatilho da imaginação. Gente, o poder da imaginação é extremamente forte, porque o cérebro humano não sabe diferenciar uma memória, uma imagem de um acontecimento real, isso mesmo. Então fazer o seu cliente imaginar, criando imagens na sua mente, tem um poder muito forte. E na recuperação de crédito você pode falar alguma coisa assim: imagina como é que 100 mil reais na sua conta iam fazer diferença para aquela reforma na loja que o senhor comentou agora há pouco. Ou então, imagine o senhor investindo esses 2 mil reais de economia mensal tributária em marketing, atraindo novos clientes através de marketing digital. Ou ainda, imagine o senhor deitando a cabeça no travesseiro, tranquilo porque não tem mais aquela dívida bancária. Então, para aplicar o gatilho da imaginação, você tem que fazer o quê? Conduzir o seu cliente para imaginar o futuro, resolvendo as suas dores ou então atingindo os seus desejos. Você vai criar na mente dele uma imagem muito rica em detalhes para que ele sinta que esse cenário que você está descrevendo é real. E isso reforça muito o movimento do seu cliente para que ele tome uma atitude e compre o que você está oferecendo, né? Que no caso são os seus serviços tributários. Gatilho do medo. Você pode explorar o medo do cliente perder parte substancial do seu crédito em virtude da prescrição. Você pode explorar o medo de que ele perca espaço para os concorrentes que recuperaram créditos e reduziram as cargas tributárias, ou até mesmo o medo de que ele não tenha caixa suficiente para tocar o seu negócio no momento de crise. Esse gatilho pode ser muito eficiente, mas eu quero te dar um alerta, né? Você tem que usar ele com muito cuidado. Muitos profissionais preferem motivar e animar os clientes ao invés de ativar os gatilhos negativos. Mas em algumas situações, o gatilho do medo pode ser necessário para fazer com que o seu cliente tome a decisão final de compra. Vamos ver o gatilho do compromisso e coerência. Esse gatilho consiste em lembrar alguma escolha ou alguma posição assumida pelo empresário e o esperado é que essa pessoa haja conforme a escolha ou a posição que ela tomou antes. Por quê? Porque as pessoas tendem a ser consistentes com o interesse que elas demonstraram no passado. Ou seja, quando a gente assume publicamente uma posição ou faz uma escolha, existem forças pessoais e interpessoais que nos forçam a nos comportarmos da forma consistente com essa posição ou escolha que a gente fez. E a consistência faz com que a gente não precise pensar sobre as nossas escolhas mais de uma vez, né? E isso poupa a nossa energia. Então, você pode aplicar esse gatilho utilizando a técnica dos acordos progressivos, na qual você vai desenvolver uma comunicação que vai sempre pedir o sim do seu possível cliente várias vezes, tá? Por exemplo, vamos supor que eu estou conversando com um empresário e falo o seguinte: o senhor considera que a carga tributária atrapalha o desenvolvimento do seu negócio? Aí ele vai e me responde: sim, atrapalha o desenvolvimento sim. Aí eu continuo: o senhor acha importante pagar os tributos dentro da lei, não recolhendo nem mais e nem menos? Aí o empresário vai virar para mim e falar: considero, com certeza. Continua: seu fulano, a injeção de 250 mil reais no seu caixa seria importante na atual conjuntura da sua empresa? O que ele vai me responder? Com certeza, seria muito importante. Aí você vai e complementa. Então, perfeito. Faz todo sentido, então, a gente protocolar o seu pedido de restituição o quanto antes, para que a gente evite que o senhor perca mais dinheiro para o governo. E o cliente vai provavelmente responder: sim, faz sentido. Aí você vai complementar, né, finalmente. Então tá, quem vai me fornecer os documentos para a gente iniciar os trabalhos? Aí foi o checkmate, entendeu? Fique incoerente
o seu cliente ficar falando não. Se ele fala sim diversas vezes, é muito incoerente ele falar um não no final. Não é consistente com as escolhas que ele fez antes. Então a técnica dos acordos progressivos faz com que exista uma possibilidade maior do que o seu cliente fale sim quando você apresentar a sua proposta, entendeu? Gatilho da identificação. A gente gosta de fazer negócio com as pessoas com as quais a gente se identifica, né? Com as pessoas que são parecidas conosco. Então, ao ofertar o serviço tributário, você tem que lembrar desse gatilho, que é extremamente importante para o sucesso das suas negociações. Por exemplo, se você fosse reunir com o proprietário de uma loja de autopeças, né, que vai te atender ali do outro lado do balcão, enquanto todos os clientes estão ali na loja mesmo, você tem que falar a linguagem peculiar do setor. Não adianta você comparecer nessa reunião vestido de terninho e gravata e falando juridiquês, tá? Então, o que você tem que fazer? Tentar conhecer o segmento econômico que você vai atender, a linguagem característica do setor, o perfil dos proprietários e os problemas comuns que eles enfrentam. Tudo isso aí vai gerar identificação e vai criar um clima muito favorável para os seus negócios. Gatilho da reciprocidade. Gente, o princípio desse gatilho é você oferecer alguma coisa para o seu cliente para que ele se sinta grato por isso e queira retribuir com uma troca financeira. E a ideia é que quanto mais você recebe o bem, mais você tende a compartilhar o bem. Você sabe aquelas lojas de roupa onde o vendedor é super atencioso, ele desce com várias peças lá de cima do estoque e desdobra todas elas, fica 40 minutos por sua conta e ainda por cima é uma simpatia? Geralmente a gente fica sem graça de sair sem levar pelo menos uma peça. Afinal de contas, a pessoa não poupou esforço para nos atender. Pois na área tributária, a gente pode aplicar perfeitamente esse gatilho aí. Se você tem um sistema de recuperação de créditos, você pode oferecer um laudo grátis para o seu cliente, levantando os valores a recuperar de alguns meses e realizando uma estimativa dos últimos 5 anos. Sabe o que você pode fazer também? Você pode realizar um estudo de cenários para que a empresa visualize o regime de tributação mais vantajoso. Ou até mesmo você pode resolver um problema para o qual você já sabe a solução. Ao você entregar essas amostras do seu serviço, né, sem qualquer custo, o seu cliente vai ter a tendência de se sentir grato e a tendência de dar preferência para a sua contratação. Gatilho do inimigo comum. Gente, esse é um gatilho muito poderoso, onde você vai construir uma comunicação que diz que existe alguém conspirando contra o seu cliente. Quando você se posiciona revelando qual que é esse inimigo, no caso do tributário, né, é o governo que cobra uma alta carga tributária ou um concorrente que vende mais barato porque sonega, por exemplo. Quando você faz isso, você vai reforçar a sua autoridade e você vai conseguir engajar o seu cliente na sua causa, fazendo com que ele fique ao seu lado para combater junto com você esse inimigo. Ao se posicionar como um aliado, você vai ativar a raiva contra o inimigo e você vai se tornar uma pessoa confiável, uma pessoa na qual seu cliente confia para assessorar na área tributária. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Se você achou que o conteúdo faz sentido, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Forte abraço e boas vendas!